Isaías capítulo 52, versículo 13, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e ele levado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem que dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A palavra, ela fala do sofrimento de Jesus Cristo. O servo que fala nessa palavra, eis que meu servo procederá, com prudência será exaltado. O servo é Jesus Cristo. O profeta Isaías escreveu bem antes de Jesus Cristo nascer. O profeta Isaías, muitos e muitos anos, muito tempo antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías escreveu sobre o nascimento de Jesus e ele também escreveu sobre a morte de Jesus. Mas nesse tempo, Jesus Cristo nem tinha nascido quando o profeta Isaías escreveu aqui nesse livro. Ele escreveu porque era revelação de Deus, porque ele escreveu muito tempo antes de Jesus nascer nessa terra. Ele fala como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ele fala que o aspecto de Jesus estava desfigurado mais do que de outro qualquer. A sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Foi a palavra, ela fala do tempo que Jesus já estava sofrendo. O profeta Isaías, ele escreveu, ele falou assim: causa admiração às nações e aos reis, fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O povo daquele tempo, eles não entendiam, eles pensavam que quando Jesus nascesse, ele ia vir e ia ser rei do judeu, rei de Israel, mas um rei terreno, mas não é isso. Jesus não veio para isso, ele veio para ser o salvador da humanidade, mas naquele tempo até os discípulos de Jesus pensavam que Jesus ia ser rei lá do judeu, rei de Israel, mas terreno. Jesus não veio para isso, Jesus veio para ser rei das nações das terras, e Jesus, ele é o rei de todas as nações das terras. O profeta Isaías escreveu que os reis da terra iam ver, e eles viram que Jesus não veio para ser o que eles pensavam e queriam que ele fosse. Ele não foi, porque ele veio para cumprir a palavra de Deus Pai, porque Jesus já estava com Deus antes dele nascer em carne nessa terra. Ele já estava com Deus quando Deus criou todo mundo. Jesus estava junto com Deus. E a palavra continua falando: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem creu na pregação de Jesus quando ele estava pregando na terra. O profeta Isaías também foi pregador, foi profeta e escreveu como se Jesus já estivesse naquele tempo com ele, mas não estava, era revelação de Deus muito tempo antes. Ele fala: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Quem foi revelado o braço do Senhor foi Jesus Cristo. E ele foi falando porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Quando ele fala que não tinha aparência, ele fala que Jesus não tinha aparência e nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza, não tinha nenhuma beleza, havia que agradasse as pessoas naquele tempo.
E o profeta Isaías continua falando, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quando Jesus passou pela terra, ele era mesmo rejeitado e o mais desprezado pelas pessoas daquele tempo, pelos homens, quando fala pelos homens, mulher e o povo em geral daquele tempo. Eles rejeitavam Jesus, desprezavam, porque Jesus ele estava pregando a palavra de Deus, mostrando o amor ao próximo, pregando o amor de Deus na terra, e eles rejeitavam Jesus, e ele foi o mais rejeitado daquele tempo, foi Jesus e desprezado. Como hoje, muitos que pregam a palavra verdadeira de Deus são rejeitados e desprezados pelas pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus vivo e todo-poderoso. Quem não entende a palavra de Deus, não conhece o amor verdadeiro de Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeita o nome de Deus e rejeita quem prega também a palavra, como Jesus foi rejeitado. O profeta Isaías continuou falando, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus levou sobre ele, lá na cruz do Calvário, Jesus, ele levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi ferido, Jesus foi oprimido, Jesus sofreu angústia, Jesus levou sobre ele as enfermidades, as doenças do corpo, as enfermidades da alma. Jesus levou tudo isso sobre ele para hoje as pessoas terem o direito da salvação da alma. Ele levou tudo isso sobre ele lá na cruz do Calvário. E a palavra continua falando, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados e moído pela nossa iniquidade, pelo pecado do povo. A iniquidade é o pecado. Ele foi moído por causa da iniquidade, o castigo que traz a paz para nós hoje, estava sobre ele, estava sobre Jesus Cristo, o castigo que traz a paz para as pessoas hoje na terra. E pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus. Jesus levou sobre ele todas as doenças e toda a enfermidade. Muitos não entendem, mas ele levou sobre ele. Não foi de poucas pessoas, foi de todas as pessoas do mundo, de toda a humanidade. Ele carregou sobre ele as doenças e os pecados. Foi um peso muito grande em cima de Jesus que ele carregou, porque o pecado do mundo, ele pesa. O pecado do mundo pesa sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele levou tudo isso sobre ele para que hoje nós podemos ter a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz quem nos dá é Deus, é Jesus. Não é a paz do mundo do pecado. A nossa paz é uma paz diferente da paz que o mundo do pecado acha que tem, mas na verdade eles não têm a verdadeira paz, porque a verdadeira paz quem dá é somente Jesus Cristo. O profeta Isaías continua falando, todos nós andávamos desgarrado como ovelhas. Cada um se desviava pelo um caminho. Cada pessoa daquele tempo estava andando em um caminho que achava, um caminho que queria andar. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre Jesus o pecado do mundo inteiro.
porque as pessoas estavam como ovelhas desgarradas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem rumo, sem saber o caminho certo a seguir. Deus olhou para a terra e viu que o povo na terra estava perdido, sem nenhum caminho. Deus, ele mandou o seu filho vir em carne para morrer pela salvação de toda a humanidade da terra. Grande o amor que Deus tem pela humanidade, que deu o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário por amor da humanidade inteira. Se fosse hoje uma pessoa na terra que tem um único filho, não daria o seu filho para morrer em uma cruz por amor de ninguém. E Deus deu para morrer pela humanidade inteira. O amor de Deus pela humanidade é grande ainda hoje na terra. A palavra ela fala, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jesus foi oprimido, ele foi humilhado, não abriu a boca, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Perante as pessoas que humilharam ele, que bateram nele, perante as pessoas que gozaram dele, as pessoas que oprimiram ele, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Portanto, Jesus foi cortado da terra dos viventes, ele morreu na cruz do Calvário por causa da transgressão do seu povo, por causa do pecado do povo, ele foi ferido. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E hoje ele está vivo lá no céu, sentado ao lado direito do trono de Deus. Muitos pensam que Jesus Cristo está vivo apenas no coração. Não, Jesus está no céu vivo. Jesus, ele está vivo ao lado do Pai. Designaram-lhe a sepultura. Os perversos, mas com o rico esteve na morte. Mas com o rico, Jesus esteve na morte, porque enquanto Jesus morria, tinha um homem que era rico e tinha sepultura feita. Ele pegou a sepultura que estava feita e deu para eles colocar Jesus naquela sepultura. Muitos pensavam, muitos nem pensaram onde Jesus ia ser enterrado, não estavam pensando, e esse homem rico, mesmo de longe, sem ninguém saber, ele estava pensando. Certamente ele seguia Jesus, mas de longe, sem aparecer, ele pensou na sepultura para Jesus. E ele cedeu a sepultura, dando para Jesus. Por isso fala nessa palavra que estava ali com ele um homem rico. Na hora da sua morte, ele cede a sepultura para Jesus, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum, e achou em sua boca. Esse homem rico, ele seguia Jesus de longe, sem as pessoas perceber. Ele seguia e ele cedeu a sepultura para Jesus. A sepultura daquele tempo não é como a de hoje. A sepultura daquele tempo, ela era como uma caverna, é uma sepultura bem grande,
onde eles colocavam os mortos daquele tempo que dava para entrar dentro da sepultura. Não é como a sepultura de hoje do cemitério. Era bem diferente de hoje a sepultura daquele tempo. A palavra continua falando: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade. Jesus, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado do mundo. E Jesus viu a sua posteridade, a sua recompensa depois, porque ele morreu, mas Deus, seu Pai, ressuscitou ele depois de 3 dias. Continua falando a palavra: os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus levou sobre ele a iniquidade do mundo inteiro, o pecado. Jesus, naquela cruz, ele sofreu, ali ele sofreu dores, angústia. Jesus, ele sofreu ali muito, porque o próprio Pai dele, Deus que entregou ele, porque era para cumprir a palavra, mas teve um momento que Jesus estava na cruz do Calvário e ele pediu para Deus, se possível, passasse o cálice dele, mas Deus não passou. Deus, por um momento, ficou em silêncio e não mais respondeu. Jesus percebeu que ele estava sozinho naquele momento, que Deus não mais respondia a ele, mas isso foi necessário, era necessário, por causa que Jesus veio para morrer pela salvação da humanidade inteira. Não é que Deus, muitos pensam que Deus fez por maldade. Quem não entende a palavra pode pensar assim, mas não. Deus fez porque Jesus veio para cumprir as Escrituras. O profeta Isaías escreveu tudo isso muito antes de Jesus nascer. O profeta Isaías escreveu sobre o nascimento de Jesus e escreveu sobre a morte muito e muito tempo antes. Lendo o profeta Isaías, quem não entende pensa que ele escreveu no tempo que Jesus estava ali sofrendo, morrendo na cruz do Calvário. Mas não, ele escreveu muito antes, porque foi revelação de Deus. E Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação de todos os pecadores da terra, e muitos hoje não se entregam a Deus, muitos hoje viram as costas para Deus, não se entregam nos caminhos de Deus, não entendendo que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Ele levou sobre ele todos os pecados do mundo, toda a iniquidade ele levou sobre ele, e o castigo que foi colocado sobre Jesus traz a paz para as pessoas que se entregam para Deus de verdade. Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Jesus, ele estava com o povo no passado. Jesus está com o povo hoje e estará no futuro, porque Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Não importa quem seja as pessoas, onde estão, não importa a profissão, não importa a nação, não importa se é rico, se é pobre. Jesus, ele veio para salvar todos os tipos de pessoas na terra, mas ele não obriga ninguém, mas ele chama as pessoas ao arrependimento dos pecados na terra, para que se arrependam dos pecados
enquanto é tempo de arrependimento, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, antes dele subir para o Pai, ele falou, eu vou preparar-vos lugar, depois eu volto para buscar vocês. Ele falou para os discípulos e ele foi, aquele tempo, preparar o lugar, e esse lugar já está preparado, mas ele está esperando que muito mais pessoas se arrependam dos pecados para que ele venha buscar o povo escolhido nessa terra. E nós sabemos que já vivemos Apocalipse, já vivemos o princípio das dores, nós já vivemos o tempo anunciado por Jesus que ia chegar, nós já vivemos o tempo na terra, os tempos difíceis, os tempos de fome, tempos de guerra, tempos de terremotos, nós já vivemos esse tempo na terra anunciado por Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Já começou o tempo das dores, o tempo dos ai na terra, mas ainda não é o fim, é o princípio do fim, mas não precisa as pessoas ter medo, porque ainda não é o fim, mas as pessoas devem se entregar para Deus, para que possam ter a salvação da alma. As pessoas falam que Jesus está demorando para vir buscar o povo escolhido, mas todos os dias nessa terra morrem pessoas como se entregam para Deus, para Jesus, como se entrega a sua alma e o seu espírito se não estiver cumprindo os mandamentos dele aqui nessa terra. Quando a pessoa morre, não acaba, ela tem uma outra vida. As pessoas, elas devem se entregar para Deus enquanto é tempo nessa terra. Não devem deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, porque amanhã não pertence a nós e amanhã pode ser tarde demais para muitas pessoas na terra. As pessoas não precisam esperar ficar velho, idoso, para se entregar para Deus, porque muitos se vão dessa terra, muito novos se vão da terra. Todos os dias tem pessoas saindo dessa terra, todos devem se entregar para Deus. Deus não obriga ninguém, mas chama todos aos arrependimentos dos pecados na terra. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.